E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Eu Quero Falar Inglês. Nesse evento você vai ver as melhores dicas e estratégias para falar inglês, os elementos que podem impedir você de falar inglês e como melhorar a sua pronúncia. Eu sou o Ju Oliveira, professor de inglês há mais de 20 anos e criador do Inglês Original. O Inglês Original é um programa de estudos completo que vai ajudar você a chegar à fluência rápido, ou seja, ele é um curso que acelera o seu aprendizado do idioma. No final desse seminário eu vou abrir as matrículas para o curso do Inglês Original e você vai poder saber tudo sobre o curso, como que ele funciona, a duração e, é claro, garantir a sua vaga. Eu quero falar inglês, você quer falar inglês? Quem não quer falar inglês é bom demais, né? Então pega aí um papel e uma caneta para anotar e vamos junto para minha tela que tem muita coisa boa vindo por aí. Bom, vamos lá. Tem gente que entende inglês, sabe ler e até escrever, mas na hora de falar dá aquela bugada. Falar com certeza é a habilidade mais desafiadora de todos. Todo mundo é capaz de falar inglês, independente de idade, nível de escolaridade ou de ter mais afinidade com números. O nosso cérebro é muito interessante, é uma máquina perfeita e ele vai fazer de tudo para ganhar energia e principalmente para poupar energia. Você já parou para pensar que tudo que é gostoso tem um alto valor calórico? Pizza, chocolate, sorvete. E quem define o que é gostoso e o que não é? É o cérebro, né? E coincidentemente ele acha gostoso tudo aquilo que traz muita energia para ele. E a recíproca é verdadeira, ele faz de tudo também para evitar perder energia. É um mecanismo de defesa que a gente tem e aprender idioma gasta muita energia, porque o seu cérebro vai ter que processar tudo em dois idiomas. Agora não é só mais mesa, agora é mesa e table ao mesmo tempo. Isso com tudo, né? Todas as palavras, tudo que existe. Por isso não é fácil falar inglês, apesar do inglês ser uma língua mais simples que o português. Mas falar inglês não é uma tarefa fácil. Já que o assunto é falar inglês, a gente precisa começar visualizando como acontece o processo da fala. Deixa eu te mostrar 5 coisas que podem impedir você de falar inglês. O primeiro é o timing e a tradução. Falar é uma situação dinâmica, né? Então tem que ter timing, é igual comédia. Comédia, o timing da piada, né? Tem que ter esse bom senso para você poder falar. E o que acontece? Você fica ali pensando e aí fica traduzindo na sua cabeça o que você vai falar e aí já era, né? Você já perdeu aquele timing. E aí quando você perde o timing da conversa, já não faz nem sentido mais falar aquilo e aí o que acontece? Você trava, você não fala nada, não sai nada, você fica estranho, você vai ficar na sua, né? Porque passou, o bonde já passou e você perdeu o tempo da conversa. Esse é um dos fatores, talvez o principal fator, é justamente perder esse timing. Por quê? Porque está muito preocupado com a tradução. Na segunda aula do Eu Quero Falar Inglês, a gente vai ver como corrigir essa questão da tradução, como automatizar o seu discurso. Porque se você ficar traduzindo mentalmente, fatalmente você não vai conseguir falar. Segundo fator é o medo. A gente tem um negócio chamado córtex pré-frontal no cérebro, que a função dele é ser mais ou menos um freio, né? E, por exemplo, quando você bebe álcool, a atividade do córtex pré-frontal é inibida. Então você perde a vergonha, né? Tem gente até que alega que fala melhor inglês quando tá sob efeito do álcool, né? Pode ser porque justamente ele inibe a atividade do córtex pré-frontal e faz com que você fale, né? Tem gente, por exemplo, que estuda inglês com a turma e tem medo de falar na frente da turma, né? Medo de ser alvo de piada. Esse também é um dos fatores principais que impedem muita gente de falar, o medo de falar. Terceiro elemento é a falta de confiança. E isso às vezes é aquela situação de você estar caminhando no escuro e não ter o feedback, não ter a certeza que você está falando a coisa certa, ou que está pronunciando corretamente, ou que está escolhendo as melhores palavras, ou que está se expressando da maneira mais clara. E aí é natural que você perca essa confiança. Imagina que você está caminhando no escuro, você vai sair correndo num lugar onde você nunca pisou? Jamais, você não sabe se tem um buraco, se tem alguma coisa perforcortante. Você não vai sair correndo. Então você vai com calma, vai falar só o necessário ali e muitas vezes você já tem a habilidade de conversar, só que ninguém validou isso para você. Você nunca conversou com uma pessoa que te deu esse feedback, fala, pô, você fala inglês muito bem. E essa confiança ela vai aumentando justamente quando você vai colocando em prática e as pessoas vão comentando o seu inglês. O quarto elemento aqui é a falta de conhecimento de estrutura e vocabulário. Isso aí, é claro, se você não sabe a palavra, não sabe montar uma frase em inglês, não tem como falar. Então é um impedimento técnico, né, que a gente vai resolver se esse for o seu caso. Isso é facilmente corrigido com o curso do Inglês Original, que você vai ver como que monta toda a estrutura, vai treinar pronúncia, enfim, o curso é completão. Qualquer falta aí de conhecimento de estrutura e vocabulário, a gente vai corrigir aí com o curso do Inglês Original. O quinto e último elemento são as crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Uma crença limitante é algo que colocaram, uma sugestão que colocaram na sua cabeça, que fala assim, você não vai conseguir, você não é capaz.
tem várias crenças limitantes. São sugestões que foram colocadas pelos pais, pelos professores, pelos amigos, pelo meio, pelo chefe, principalmente por você mesmo. Enfim, por várias pessoas, pela mídia, pela imprensa, alguém foi lá e colocou uma crença, né? Algo que é uma sugestão que limita a sua possibilidade de falar. Então, essa crença limitante, ela pode ter acontecido lá na infância. Ela pode ter vindo dos seus próprios pais. E não é feito de propósito, não é na maldade, é uma coisa que é feita inconscientemente por quem faz, e você recebe a sugestão de forma inconsciente e você alimenta aquilo ali também. Lá na sua infância você tinha 6 anos de idade e você via os seus pais falando, comentando assim, que inglês é difícil, que eles falando entre eles, né? O seu pai falando com a sua mãe que jamais seria capaz de falar inglês, e você cresce com aquilo ali. E essa sugestão, lá na frente, ela se torna uma crença limitante, ela limita a sua capacidade porque você acredita que inglês é uma coisa difícil. As crenças limitantes também podem acontecer no colégio. O ensino público realmente ele deixa muito a desejar. O que os professores mais fazem na crença limitante da escola é complicar a língua inglesa como um todo, né? Explicar com um método sem pé nem cabeça. Aí aquilo ali fica tudo muito complicado e realmente não tem como a pessoa crescer acreditando que aquilo ali é fácil, porque a própria escola se encarregou de complicar e criar uma crença limitante, né? Às vezes vem do amigo. Eu tenho um exemplo interessante, né? O amigo de um aluno meu, ele levou 7 anos para aprender inglês. E aí quando esse aluno começou a aprender, ele criou a crença limitante que eram necessários 7 anos, já que o amigo dele que falava muito bem levou 7 anos, né? E não necessariamente, às vezes o processo pode ser muito mais rápido. É possível fazer em meses ou no máximo em 1 ano, você chegar à fluência e falar com tranquilidade do jeito que você fala português. Então certas crenças a gente nem vai vendo de onde que vai surgindo, né? E a gente vai crescendo com aquilo ali, vai pensando, pô, inglês é difícil, inglês demora, inglês é complicado, inglês é muito diferente, e não é. Inglês é uma língua muito mais simples, pode ser muito rápido desde que você use o método certo e aprenda da maneira correta e corte essas crenças limitantes aí. Independente de você ter uma crença limitante ou não, a boa notícia é que existe uma solução para todos esses problemas que eu citei, o problema do timing, do medo, da falta de confiança, falta de conhecimento, das crenças limitantes, e é exatamente isso que a gente vai ver na próxima aula, as melhores técnicas e estratégias para falar inglês. Eu quero saber o que você está achando do Eu Quero Falar Inglês. Deixa aí nos comentários o que você está achando, a sua opinião. Amanhã eu volto com a segunda aula do evento, o link vai chegar para você por e-mail. Então deixa aí nos comentários o que você está achando e a gente se vê amanhã.